Olá, bom dia, meus amigos e meus irmãos. Hoje eu queria meditar um pouco com vocês sobre o dia de hoje. Hoje é exatamente dia 3 de abril de 2026. E queria perguntar para vocês: qual é o fato, qual é a sua memória mais antiga que você não consegue esquecer? Você lembra na hora que você quer, você lembra o que aconteceu. E todos nós temos isso. Todos nós temos esse fato em nossa mente. Criança, jovem, adulto, velho. E o meu fato, minha memória mais antiga, eu tinha aproximadamente 5 anos. Eu vinha me mudando de um lugar para o outro, de mudança, com meus pais. E eu peguei a calunga, a boneca da minha irmã. E era aquelas bonecas que choravam. E aí, quando eu coloquei no braço, ela chorou. Eu joguei ela no chão com raiva. Isso aí eu sempre lembro. Eu tinha 5 anos. Hoje tem 60. Faz 55 anos. Eu não esqueço. E você? Qual é a sua memória mais antiga que você não consegue esquecer? Sabemos que existem fatos relevantes, existem fatos admissíveis que se tornam relevantes, existem fatos inadmissíveis que não se tornam relevantes, mas eu quero perguntar: qual é a sua memória mais antiga que você não consegue esquecer? E hoje, dia 3 de abril de 2026, o que se memoriza hoje? O que é que nós estamos memorizando hoje? A morte de cruz de Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que enviou seu Filho, seu único Filho, para morrer em morte de cruz, por amor aos pecadores, por amor a mim, por amor a você, por amor a nós. E eu ainda lembro quando nós era novinho, que este dia ele era memorizado de uma forma mais serena, de uma forma mais compreensiva. A gente não podia comer carne, né? Naquele tempo eu ainda não era evangélico, nós não comia carne, nós não podia chamar palavrão, nós não podia ir no cinema, nós não podia ouvir jogo, não podia ouvir música, não podia brincar, porque aquele dia nós levava em conta, memorizando um dia muito, muito sagrado. E hoje, um dia como esse, nós vemos as pessoas nos bares, nas baladas, no jogo, no show, bebendo, ouvindo músicas profanas e por aí vão. E não leva em conta que hoje se memoriza o dia da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Sua carne sendo cravada em morte de cruz, seu sangue sendo vertido
para se tornar o meu pecado, o seu pecado e o nosso pecado branco como a lã. Ele veio passar por esse sacrifício porque nós estava distanciados da glória de Deus. Ele veio passar por este sacrifício para nos dar paz. Deus, ele nos tirou por meio da morte de Jesus Cristo, seu Filho amado. Ele nos tirou do lamaçal do pecado, trouxe para a sua luz. Nos libertou, nos deu a oportunidade de sermos uma nova criatura, de sermos justificados. Romanos capítulo 5, versículo de 1 ao 5. Sendo, pois, justificado pela fé. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje, quero dizer para você, hoje é um dia memorativo ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É um dia que nem eu, nem você, nem todos nós devemos esquecer, mas somos obrigatoriamente lembrarmos desse dia. Sabemos que quando Deus ele libertou o povo de Israel, que estava escravizado, ele falou para Moisés celebrar a primeira Páscoa no deserto. A primeira Páscoa no deserto. Falou para Moisés, livro do Êxodo, capítulo 12, e versículo do 1 ao 14. Ele disse que este fato, essa primeira Páscoa, o povo de Israel jamais esqueceria, porque seria a memorização da libertação do povo de Israel do Egito. E disse ainda: Moisés, se os filhos dos teus filhos perguntarem por que tu fazes isso, dizeis a eles: isto é a memorização da libertação de Israel da terra do Egito. E essa Páscoa, essas comemorações memorativas da saída do povo de Israel do Egito, se estendeu do Antigo Testamento, se estendeu até o Novo, o qual a Páscoa foi trocada para nós que somos cristãos, para aqueles que creem, foi trocada pela morte de Cristo. Enquanto a Páscoa memorizava a libertação do povo de Israel da terra do Egito, a morte de Cristo, ela é memorizada por nós que estávamos mortos sob a garra de Satanás, estavam perdidos. Os nossos atos eram vergonhosos para todos, principalmente para Deus. E agora, com a morte de Cristo na cruz do Calvário, nós nos tornamos uma nova criatura. E por isso, hoje, nós que somos cristãos, nós memorizamos
a morte do Cordeiro de Deus, que tirou e tira e tirará o pecado do mundo. Quer dizer, este pecado que ele tira não é o pecado do mundo físico, mas sim, vai tirar o pecado do meu coração, da minha mente. Por isso, não devemos esquecer essa data. E hoje vamos respeitar, pessoal, amigos e irmãos, vamos lembrar. Vamos memorizar, pelo menos hoje, a nossa vitória, o sacrifício da cruz do Calvário por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ao favor da humanidade. Aleluia. Naquele tempo, na Páscoa, os israelitas, eles comiam cabritos assados com erva amargosa. Hoje, para não memorizar, a nossa vitória, a nossa liberdade de sair do mundo para vir para os caminhos de Deus, para a palavra de Deus. Hoje nós saciamos o peixe de coco, peixe no coco, aquela delícia em nossa mesa. Porque Deus tem estendido as mãos. Ele, com seu amor imenso, com seu amor incomparável, teve compaixão da humanidade e enviou o seu Filho amado para morrer em morte de cruz, para nos libertar do pecado. Que Deus abençoe. E esta data venha ficar em nossa memória para sempre, até o final das nossas vidas ou até quando Ele voltar. Que Deus abençoe, um abraço, e a graça do nosso Deus esteja em nossos corações. Um abraço, fique na paz. E não esqueça, Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ninguém consegue um dia ter sua vida eterna de paz, de amor, de alegria, a não ser entregando sua vida para Ele, para que você não venha mais cometer seus atos da forma que você quer, mas sim pela direção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Fiquem na paz de Deus. Amém?